Algo que a gente não pode deixar de observar: as semelhanças dos rituais do Antigo Egito com os rituais da Antiga Grécia e do próprio cristianismo. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. É por isso que meu primeiro grande abraço vai para Fernanda Gu. Fernanda, grande abraço para ti. Finalmente o meu abraço vai para Flávio Agenor, do canal Que Papagaiada. Flávio, grande abraço para ti. Agora indo ao nosso papo. Olha só, atendendo a vários pedidos de membros da família Quase Tudo, eu retorno a esse tema fascinante, empolgante e que mexe com a nossa imaginação: o Antigo Egito. E é claro que falar do Antigo Egito dá milhares, centenas de livros, teses, dissertações. Por isso que tudo que vou comentar aqui é uma breve introdução ao assunto. E exatamente por ser muito amplo, eu vou delimitar o tema. Me deter num certo ritual funerário do Antigo Egito: a mumificação. E nesse ponto eu não posso deixar de lembrar: o processo de mumificação no Antigo Egito faz parte de um contexto bem amplo. Qual contexto? A religião politeísta do Antigo Egito. Uma religião na qual a mulher, o elemento feminino, tinha uma grande participação. Observação: a palavra politeísmo foi criada no século XVI. Em poucas e simples palavras, politeísmo significa exatamente que um povo ou uma civilização acredita em vários deuses. Exemplos: o Antigo Egito. E é claro, quando eu falo Antigo Egito, eu estou de certa forma generalizando. Para os historiadores e estudiosos, o termo Antigo Egito envolve dinastias, fases, guerras, etc. Outro exemplo de culturas e povos politeístas: os antigos gregos e o Império Romano com seu panteão repleto de deuses. De certa forma, a palavra politeísmo ela surge para contrapor a palavra monoteísmo. E como a gente sabe, a palavra monoteísmo é a crença num só Deus, como é o caso do cristianismo, por exemplo. Apesar de alguns estudiosos afirmarem que o cristianismo é também politeísta. Isso por causa da Trindade, dos santos, mas isso é uma outra história. E agora retornando. Afinal de contas, por que os antigos egípcios praticavam a mumificação? Porque acreditavam e desejavam a imortalidade. Aliás, uma crença presente em quase todas as religiões e culturas. Crença na vida eterna depois da morte física. E o Antigo Egito respirava essa atmosfera religiosa. Aqui um detalhe: no começo, apenas os faraós tinham esse privilégio, o privilégio da mumificação. Mas com o passar do tempo, as coisas e os costumes iam mudando, e chegou uma época que quem pudesse pagar poderia ser mumificado. E aqui uma curiosidade: antes da mumificação havia o processo de luto, e nesse momento as mulheres tinham uma participação efetiva. Era um grupo de mulheres que tinha uma função especial. Eram chamadas de carpideiras. Elas eram contratadas para chorar e lamentar o morto. Isso dava uma certa, digamos, status social à família do morto. Aliás, essa profissão de carpideiras existe até hoje e paga um bom salário. A mumificação era um processo lento e trabalhoso. Trabalho de sacerdotes respeitados. E o principal deles usava uma máscara de chacal. Aliás, uma máscara que faz lembrar 2 personagens dentro de todo esse processo funerário. 2 personagens entre muitos outros. O primeiro deles, Anubis, o deus da mumificação. O segundo e talvez o mais importante da história do Egito, Osíris, o grande deus do mundo dos mortos. Algo que a gente não pode deixar de observar: as semelhanças dos rituais do Antigo Egito com os rituais da Antiga Grécia e do próprio cristianismo. A mumificação tinha como um dos princípios básicos a conservação do corpo para a grande ressurreição. Um corpo que seria necessário para conquistar a eternidade. É claro que os antigos egípcios acreditavam na alma que eles chamavam de Ba. Nesse ponto eu queria colocar rapidamente alguns detalhes da mumificação. Mas antes que eu esqueça, como você sabe, eu fiz um vídeo sobre Tutankhamon. E naquele vídeo eu informava exatamente que os estudiosos encontraram um buraco aqui atrás no crânio de Tutankhamon. Um buraco, uma fratura que poderia ter sido a causa de sua morte, um assassinato
assassinato, por exemplo. Depois, lendo os comentários, eu vi que alguém disse que eu errei na informação. A pessoa escreveu no comentário exatamente que aquele buraco atrás da orelha fazia parte da mumificação e que o cérebro de Tutankhamon teria sido retirado por aqui. E aqui eu deixo bem claro, não houve erro de informação. Durante o processo de mumificação, o cérebro do morto era retirado pelas narinas. Uma espécie de gancho era introduzido no nariz do morto e lá mexia, deixava quase que num líquido para retirar o cérebro pelas narinas. E por falar em cérebro, durante a mumificação, órgãos como o coração, o estômago, os intestinos eram colocados em vasos perfumados. Depois esses vasos eram colocados, distribuídos no corpo do morto, juntamente com outros itens mágicos. Em seguida, o corpo passava 36 dias no natrão. E até onde eu pude pesquisar, o natrão é justamente a mistura de bicarbonato de sódio com sal. E nesses 36 dias, o corpo ia perdendo a água, ficando apenas pele e osso. Mas o processo não parava por aí. O morto era enfaixado e colocado num sarcófago. E dependendo do morto, era sarcófago dentro de sarcófago. Esses são alguns detalhes do processo da mumificação no Antigo Egito. Um processo que demandava muito tempo, cuidado e muito zelo dos sacerdotes. A mumificação garantia preservar o corpo para a vida pós-morte. Mas agora, nesse momento, eu queria comentar e descrever justamente o processo da crença no pós-morte. E aqui entra um ingrediente fundamental. E qual ingrediente era esse? Exatamente esse aqui, o Livro dos Mortos. Geralmente o Livro dos Mortos era colocado perto da múmia para garantir uma boa jornada no submundo dos mortos. O Livro dos Mortos é uma espécie de manual ou mesmo de um guia para a grande jornada no além. Vale ressaltar que a jornada pelo mundo dos mortos era repleta de perigos. Em poucas e simples palavras, o Livro dos Mortos possuía conselhos e fórmulas para afastar o perigo. Animais do mundo dos vivos apareciam para o morto. Gigantescos crocodilos ameaçavam a travessia. Uma travessia que em boa parte era feita de barco. Mas a maior ameaça para o morto em sua jornada para o além era Apófis. Apófis, uma gigantesca serpente. Quando Apófis emergia, ela tentava afundar o barco que transportava a alma do morto. Encurtando a história, o morto chegava na sala do juízo e diante do grande deus Osíris, o deus do mundo dos mortos, a alma confessava seus pecados ou suas qualidades. E depois da confissão, o morto era julgado na balança do deus dos mortos, Osíris. E após esse julgamento, o que acontecia? Se o morto fosse aprovado, ganharia o paraíso e a vida eterna. Por outro lado, se o morto fosse condenado, ele seria sumariamente aniquilado. O Antigo Egito nos deixou e ainda nos deixa impressionados. Para eles, os seus deuses organizavam o caos cósmico. Suas crenças também organizavam a sociedade em que viviam. Antes que eu esqueça, até alguns animais tiveram o privilégio da mumificação. E esse é um detalhe que me chama muito a atenção. Os antigos egípcios valorizavam os animais. Muitos deuses eram representados exatamente por animais. Um outro aspecto importante. No politeísmo do Antigo Egito, a mulher, ou melhor, o elemento feminino era valorizado. A mulher tinha uma presença marcante, tanto no poder como no panteão de deuses. Mas o tempo passou. O Império Egípcio e sua cultura foram destruídos. Até que finalmente, no ano 392 depois de Cristo, a prática da mumificação foi proibida pelo cristianismo oficial. De qualquer maneira, a civilização, a cultura, os costumes do Antigo Egito deixaram suas marcas. E o mais interessante nessa história é que seus mistérios continuam intrigando estudiosos e arqueólogos. Com a sua queda, a queda do Império Egípcio, não apenas a sua tecnologia, mas as suas crenças e costumes foram apropriadas pelos dominadores. Porém, vou arriscar uma afirmação. O homem ocidental moderno, de um modo geral, tem medo da morte. A mumificação foi substituída por práticas modernas. É claro que a gente sabe que em algumas culturas eles possuem a prática de cremar os seus mortos. Mas vale lembrar, é uma prática de cremação de cunho religioso. Por outro lado, a prática da cremação no mundo moderno, no nosso mundo de hoje, é muito mais por uma questão racional. E aqui vale enfatizar, a prática da cremação ainda encontra muita resistência no cristianismo. Falando de uma forma geral, o mundo moderno ocidental é
cristão, mas também não deixa de ser um mundo laico, um mundo onde a presença da religião foi perdendo um pouco a sua influência. O mundo moderno é um mundo sem interferência sobre o indivíduo. Da mesma forma que os antigos egípcios, milhões no mundo de hoje buscam a eternidade. Inclusive, em nossos dias, alguns acabam dando um jeitinho não tão brasileiro. Por exemplo, pagando alguns milhões de dólares, os ricos podem enviar as suas cinzas para o espaço. E um outro exemplo que revela um grande amor. Uma viúva agora pode levar o seu marido, as cinzas do seu marido, dentro da pedra de um diamante e sair andando por aí com o seu marido no dedo. Parece brincadeira, mas não é. Já existem empresas especializadas para isso. Milhões de pessoas espalhadas pelo mundo acreditam na alma. E a grande maioria não quer ser enterrada como indigente, ou simplesmente ter seu corpo abandonado em algum lugar. Em dia de finados, nós vamos cultuar nossos mortos. O cemitério fica cheio, apesar que no outro dia está completamente vazio. Vamos cultuar nossos mortos não em gigantescas pirâmides, mas em túmulos e covas. De qualquer maneira, o mundo moderno não quer pensar na morte. Por quê? Porque a morte nos lembra que nós não somos nada. Somos frágeis e transitórios. No mundo moderno, a morte virou tabu. Mas não podemos esquecer, vida e morte são os dois lados da mesma moeda. E quando falamos de morte, falamos de vida. E é a partir da vida que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.